Beleza. Então tá, então o primeiro exercício é o 3.13. Então deixa eu ler ele aqui. Uma partícula de massa unitária move-se no potencial do oscilador harmônico não isotrópico tridimensional. A energia potencial desse oscilador é x ao quadrado mais 4y ao quadrado mais 9z ao quadrado. Se a partícula passa pela origem com velocidade unitária na direção 1, no instante t igual a 0, determine x, y e z como funções do tempo. Tá. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Ok, vocês estão enxergando a tela aqui, gente? Algo sim. Tá, beleza. Então, exercício 3.13. Então, V igual a x ao quadrado mais 4y ao quadrado mais 9z ao quadrado. Tá, então, dado essa energia potencial, né, então vamos calcular a força. Então, a força F é menos o gradiente de V, então vai ser menos a derivada parcial em x de V na direção x, menos qualquer coisa, vocês me param aí, tá? Qualquer dúvida. E a derivada parcial em z de V na direção z. Né? Então, para essa energia potencial aqui, então vai ficar a derivada de V, a derivada parcial de V com relação a x vai dar 2x, vai ficar menos 2x na direção x, menos, aqui a derivada parcial em y, então vai ficar 4 vezes 2, 8, vai ficar menos 8y na direção y, e aqui vai ficar, vai descer esse 2, vai multiplicar por 9, menos 18z na direção z. Né? Então, ele quer saber as funções x do tempo, y do tempo, z do tempo. Né? Então, a gente tem aqui, então, massa vezes aceleração. Então, massa vezes o vetor posição, derivada segunda no tempo de r, né? mr, 2 pontos, tá? É igual a força. Então, vai ficar massa vezes... Aqui eu vou só escrever que o vetor r, né? O vetor posição r, ele é x de t na direção x, mais ele é um y de t na direção y, mais um z de t na direção z. Então, aqui vai ficar assim, vai ficar mx, aí que é a derivada segunda, né? Então, a derivada segunda de r aqui vai ficar a derivada segunda em x, derivada segunda em y e derivada segunda em z. Vai ficar mx 2 pontos na direção x, mais my 2 pontos na direção y, mais mz 2 pontos na direção z, é igual a força. Então, vai ser menos 2x na direção x, menos 8y na direção y e menos 18z na direção z. Tá? Bom, agora eu tenho que igualar as componentes x do lado esquerdo da equação com a componente x do lado direito da equação. Então, aqui vai ficar m x 2 pontos é igual a menos 2x, my 2 pontos
é igual a menos 8y, mz 2 pontos é igual a menos 18z, né? Então, tem essas três equações. Eu posso só escrever assim, né? Mx 2 pontos, passando isso aqui para cá. Deixa eu já colocar aqui que eu estou escrevendo a massa M, mas ele fala aqui, né, que a massa é unitária. Então, a massa é igual a 1. Então, eu vou substituir aqui. M igual a 1. Tá? Então, vai ficar x 2 pontos mais 2x é igual a 0. Aqui vai ficar y 2 pontos mais 8y é igual a 0. E z 2 pontos mais 18z é igual a 0. Né? Então, aqui eu tenho três equações diferenciais, né? Uma em x, outra em y e outra em z. Tá? Isso aqui é aquele problema que é um problema de força separável, né? Então, assim, a força aqui, ó, a força que está na direção x, desculpa, a equação aqui que rege o movimento na direção x só tem força aplicada na direção x, né? Não tem nenhuma força aqui que depende de y ou de z, tá? É a mesma coisa para os outros componentes, né? A equação de movimento na direção y, my 2 pontos, só tem uma força que depende só da direção y. Tá? Então, o tipo de força separável, então, assim, o movimento que acontece na direção x independe do movimento que acontece em y, que independe do movimento que acontece em z. Então, tá. Então, aqui a gente tem as três equações, né? Tem três osciladores harmônicos aqui, um em x, um em y e um em z. Tá? E a solução disso aqui a gente sabe, né? A equação geral, vou só escrever aqui, ó. A equação geral do oscilador harmônico é assim, x 2 pontos mais ômega 0 ao quadrado vezes x é igual a 0. É isso? Onde ômega 0 aqui é raiz de k sobre n, tá? Então, só olhando para essas equações aqui, então eu vou ter que x de t, né? E deixa eu só escrever aqui, né? A solução x de t igual 1a cosseno de ômega 0 t mais uma fase φ. Tá? Então, a solução x aqui vai ficar 1a, tá? Deixa eu escrever com índice aqui. Vou escrever um AX aqui, tá? Cosseno de ômega x t mais um φx, tá? Onde ômega x, aqui, ó, só comparando essa equação com essa aqui, ó, o ômega 0 ao quadrado é igual a 2, né? Então, ômega x é igual a raiz de 2. Tá? Y de t é igual uma amplitude na direção y, então um AY, cosseno de ômega y t mais uma fase na direção y. Então, aqui, onde que ômega y é igual a raiz de 8, né? Então, raiz de 8 é 2 raiz de 2. E z de t é igual a 1az cosseno de ômega zt mais um φz. Ômega z é igual a raiz de 18. Então, raiz de 18 aqui, eu posso escrever isso como... Deixa eu ver.
vai dar 3 raiz de 2, né? Aí se eu posso escrever isso aqui como 9 vezes 2, raiz de 9 é 3. Então vai dar 3 raiz de 2. Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma dúvida? Então, aqui, ó, a gente tem que, para terminar aqui, a gente tem que determinar essas constantes, AX, AY, AZ, φx, φy e φz. Deixa eu ver o que ele fala aqui no problema. Então, ele fala que no tempo t igual a 0, ele está na posição 1, 1, 1. Tá? E ele tem velocidade unitária. Vamos ver se dá para sair daqui. Deixa eu pensar aqui. Então, vamos pegar aqui, ó. Deixa eu fazer outra página aqui. Então, ele fala que x de 0 é igual a 1. Tá? Ele fala também que y de 0 é igual a 1 e z de 0 é igual a 1. Deixa eu ver o que mais que ele fala aqui. Bom, dessa relação aqui, bom, ele fala que a velocidade nessa posição 1, 1, 1, a velocidade é unitária. Tá? Um módulo da velocidade, né, é igual a 1. Velocidade unitária. Então, tá. Então, antes de eu aplicar essas condições, bom, vamos aplicar aqui agora. Tá. Então, x de 0 é igual a 1. Então, pegando aquela equação do x de t, né, então a gente vai ter que ax vezes cosseno de φx, isso aqui é igual a 1, AY cosseno de φy é igual a 1, e AZ de cosseno de φz é igual a 1. Tá? Bom, eu preciso de mais uma equação, né, para a gente poder utilizar essa equação aqui. O problema aqui é que, assim, uma condição inicial, normalmente, que a gente já tinha trabalhado, né, era, por exemplo, falar que a velocidade de x no tempo t igual a 0 é igual a uma certa velocidade vezes 0, né? A gente estava mais acostumado com isso aqui, só que nesse problema ele fala que a velocidade unitária é igual a 1, tá? Ele não especifica, não, mas no meu entendimento, ele está falando que o vetor velocidade é igual a 1, tá? Então, assim, isso aqui é a raiz quadrada da velocidade na direção x ao quadrado, mais velocidade em y ao quadrado, mais velocidade em z ao quadrado, raiz quadrada de todo mundo, isso aqui é igual a 1. Mas não quer dizer que a velocidade na direção x é igual a 1 e a y é igual a 1, né? Só fala que o módulo disso aí é igual a 1. Então, vamos usar a gente Professor, sabe que... Oi? mas ele fala do vetor. Ele fala o vetor V0 igual a 1, 1, 1. Deixa eu ver aqui. Não entendi errado. Ou eu estou me enganando? Não, você tem razão. Desculpa. Eu que estou fazendo errado. Então, isso aqui está tudo errado. Ele passa pela origem, né? Não é isso? Ele passa pela origem com velocidade 1, 1, 1. Tá? Então, isso que eu escrevi aqui está tudo errado. Então, ele está na origem
no ponto 0, 0, 0. Então, agora facilitou aqui. Com velocidade v igual a 1, 1, 1. Beleza? Então, as condições são que x de 0 é igual a 0, y de 0 é igual a 0, z de 0 é igual a 0, e a velocidade x ponto, tempo t igual a 0 é igual a 1, y ponto de 0 é igual a 1, z ponto de 0 é igual a 1. Tá? Então, a gente tem que aplicar essas condições iniciais aqui, nessas equações aqui atrás. Tá? Então, as equações para a posição a gente já tem. Então, x de 0 é igual a 0 vai ser ax vezes cosseno de φx é igual a 0. AY cosseno de φy é igual a 0. AZ de cosseno de φz é igual a 0. Tá? Bom, essa equação aqui, ó, a x tem que ser diferente de 0, né? Porque se for igual a 0, é uma solução trivial, né? O problema seria ele na origem para sempre. Tá? O que não corresponde à realidade, porque ele já fala que ele tem uma certa velocidade na origem, né? Então, isso aqui tem que ser diferente de 0, né? Então, quer dizer que cosseno de φx é igual a 0. Então, cosseno de φx é igual a 0, então φ de x é igual a π sobre 2. Professor, não entendi essa parte, pode repetir? Do AX aqui? É Isso. porque essa equação aqui, um desses dois termos tem que ser igual a 0. Né? AX não pode ser 0 porque seria equivalente à amplitude do oscilador harmônico ser igual a 0. Tá? Então, quer dizer, o oscilador harmônico nem estaria mexendo na direção x. Tá certo? Ele estaria parado na direção, na posição igual a x igual a 0 em qualquer instante de tempo. Tá? E, na verdade, isso não é verdade, porque se você olhar aqui a condição inicial que ele dá, ele fala que o oscilador na origem tem velocidade igual a 1 na direção x, tá vendo? Então, quer dizer, ele tem uma certa velocidade, então ele tem que ter uma amplitude de movimento. Tá? O oscilador tem que estar lá mexendo de um lado para o outro, de um lado para o outro. Tá? A x igual a 0 corresponderia em qualquer instante de tempo ele está sem parado. Tá? Aqui. Não é verdade. Então, se esse termo não pode ser 0, esse termo tem que ser igual a 0. Tá? Entendeu? Entendi. Tá. Então, cosseno de φ de x igual a 0, então quer dizer φ de x é igual a π sobre 2. E a mesma coisa para φ de y, né? Igual a π sobre 2. Φ de z também. Igual a π sobre 2. Tá, agora vamos aplicar essa outra condição inicial, a das velocidades. A das velocidades, deixa eu fazer aqui, né? X de t é igual a y cosseno de ômega x t mais φ de x. A velocidade é derivar isso aqui no tempo, né? X ponto de t. Tá? Então, aqui vai ficar a derivada de cosseno, que é menos seno, vezes a derivada do que está aqui dentro, no tempo. Então, vai ficar menos AY, ômega Y, ó, Y, eita, tudo X aqui. Que é a X, né? Ômega X, seno de ômega X de T mais φ de X. Tá? Então, as expressões para y ponto e z ponto são parecidas com essa aqui, né?
Então vamos lá. Essa primeira condição aqui vai ser menos AX vezes ômega x. Ômega x é raiz de 2. Vezes seno de... Aqui vai ser o tempo t igual a zero, né? Mais φ de x. E o φ de x a gente acabou de achar aqui, que é π sobre 2, igual a 1. Tá? Então, dessa equação aqui, ó, é seno de π sobre 2 é igual a 1. Então, quer dizer, AX é menos 1 sobre raiz de 2. Tá? Agora, para as outras relações, né? Então, a gente vai ter y ponto de zero, então vai ser menos AY vezes ômega y. Ômega y é 2 raiz de 2. Vezes seno de π sobre 2 também. Isso é igual a 1. Então, aqui a gente tem que AY é menos 1 sobre 2 raiz de 2. E por fim aqui o z. Então, AZ vezes ômega z é 3 vezes raiz de 2, seno de π sobre 2, que é igual a 1. Então, aqui vai ser AZ igual a menos 1 sobre 3 raiz de 2. Tá? É só colocando as respostas todas juntas aqui, x de t igual... Então, AX é menos 1 sobre raiz de 2. Cosseno de ômega x é raiz de 2 vezes tempo t, mais π sobre 2. Y de t é menos AY, que é menos 2 raiz de 2. Cosseno de 2 raiz de 2t mais π sobre 2. E z de t é menos 3 raiz de 2. Cosseno de 3 raiz de 2t mais π sobre 2. Então, a resposta é essa aí, o x de t, y de t e z de t. Beleza? Teve alguma dúvida aí? Mais alguma parte? Deu bom. Oi? Falhou aqui. Bom, consegui, obrigado. Beleza. Qualquer outro? 3.15. 3.15. Um elétron move-se em um campo de força composto de um campo elétrico uniforme E e um campo magnético B, que faz um ângulo reto com E, ou seja, E é igual a E na direção J e B é igual a B na direção K. Considere a posição inicial do elétron na origem com velocidade inicial V0 é igual a V0 na direção Y, na direção X. Encontre o movimento resultante da partícula. Mostra que a trajetória do movimento é uma cicloide. Está nessa equação aí. Ok. Beleza. Então a gente tem uma força... A gente tem uma partícula carregada, né, que é um elétron. 3.15. Tá? Então, eu tenho um campo magnético B e na direção K. Então, ele é B na direção Z. E tem um campo elétrico E que
está na direção Y. J. Que mais? A velocidade inicial da partícula V0 é igual a V0 na direção X. Beleza. E... Então, tá. Bom, então, aqui a gente tem a força de Lorentz, né? Então, a força de Lorentz vai ser uma força devido à presença do campo elétrico e à presença do campo magnético, né? Então, a força de Lorentz vai ser a carga Q, né? No caso, vai ser a carga Q do elétron que está lá, né? Vezes o campo elétrico E, tá? Mais VEC B, tá? Que vai ser a força causada pelo campo magnético aqui, e V é a velocidade da partícula, tá? Bom, então, para calcular a força, vamos calcular primeiro esse produto vetorial aqui, V VEC B, tá? Então, fazendo um produto vetorial, então X, vamos colocar a primeira linha aqui, né, dessa matriz para a gente fazer o determinante. Então, são os vetores unitários X, Y, Z. Aqui está as componentes da velocidade, V na direção X, V na direção Y e V na direção Z. E aqui é o campo magnético. Então, o campo magnético ele só tem direção B, né? Então, tá. Então, na direção X, então, na direção X aqui vai ser VY vezes B. Direção X, né? Mais, na direção Y, vai ser, então, tampa essa coluna aqui, então vai ser VY VZ V0, que é 0, menos VX vezes B. Então, aqui vai ficar menos, né? Professor, você falou ali que o V0 é igual a V0 na direção X só. Por que você pôs VX, VY e VZ aí no produto vetorial? Essa velocidade V aqui é uma velocidade qualquer, tá? Em qualquer instante de tempo, tá? Essa velocidade V0 aqui é só no tempo t igual a 0, ele tem velocidade na direção X, tá? Mas o que a gente vai ver aí é que essa partícula ela começa com uma velocidade na direção X, mas depois ela vai ter componentes da velocidade tanto na direção X como na direção Y. Tá? Ela vai fazendo um movimento rodando assim. Tá? Então ela vai ganhar velocidade nas outras direções. Inicialmente ela tem só na direção X, mas depois ela vai ganhar. Tá? Então, isso aqui é só a expressão geral da força de Lorentz, tá? A expressão da velocidade inicial a gente vai deixar para usar só no final. Tá? Só quando depois que eu já tiver descoberto as equações de movimento. Tá? Então, a gente resolve o caso geral primeiro e depois a gente coloca essa velocidade inicial aqui. Então, aqui na componente Y, né? Então, aqui vai ser menos Vx vezes B. Se não tiver ficado claro aí, você me fala, tá? Entendi, sim, professor. Tá, beleza. E na componente Z aqui, ó, desse produto vetorial, é 0. Né? Então, tirando essa coluna aqui, então vai Vx vezes 0 menos Vy vezes 0, que é 0. Então, a força ficou assim. Vou escrever aqui. A força F ficou assim, Q, que multiplica o campo elétrico E, o campo elétrico E só tem direção Y. Certo? Então, ficou assim, B
VY na direção X, menos, mais E, que é o campo elétrico que está na direção Y, menos B VZ, ó, PVX, na direção Y. Beleza? Então, a força tem força na direção X e força na direção Y, tá? Então, tá, eu vou mudar aqui só para a nomenclatura ficar igual a gente estava usando. Velocidade VY eu vou chamar de Y pontos, tá? É a velocidade na direção Y. E Vx eu vou chamar de X ponto. Tá? Então tá. Então essa aqui é a força que a gente vai usar. Então o problema, então agora, então massa vezes aceleração, né? A gente achar as equações de movimento. Então massa vezes aceleração na direção X, então, X dois pontos na direção X, mais Y dois pontos na direção Y, é igual a força. E a força é Q, B, Y ponto na direção X, tá? Mais Q é menos Bx ponto na direção Y. Tá? Bom, agora eu vou igualar o lado esquerdo com o lado direito nas direções X e depois nas direções Y, né? Então aqui vai ficar assim, vai ficar mx dois pontos é igual a QB y ponto, e a outra equação é my dois pontos é igual a Q, que multiplica E menos B x ponto. Então, a gente tem essas duas equações, tá? Então, repara aqui, ó, que essas equações agora, a aceleração na direção x depende da velocidade que tem na direção y, tá? E a mesma coisa na direção y. A aceleração da direção y depende da velocidade na direção x, tá? Então, os movimentos estão acoplados, né? Isso é diferente desse exercício anterior aqui, ó, onde o movimento da direção x, a aceleração da direção x só depende de força que está na direção x. Nesse problema aqui agora é diferente, né? A aceleração da direção x tem força que está dependendo da componente y. Tá? Então, nesse caso aí, eu chamar no caso de forças não separáveis, né? Então, se o movimento da direção x vai depender do movimento da direção y, tá? E a gente precisa achar um jeito para resolver esse sistema aqui, né? Um sistema de equação diferencial, tá? Elas estão acopladas em si. Tá? Então, a gente resolveu, né, isso aqui para um caso aí no vídeo, né, que teve um caso de força magnética. Então, aqui eu vou usar a mesma coisa, tá? Então, deixa eu só... Então, tá. Então, vou fazer a seguinte coisa. Vou pegar essa equação aqui, ó. Chamar essa equação de 1, essa equação de 2. Tá? Então, primeiro eu vou pegar essa equação 1. Vou escrever ela assim. X dois pontos é a derivada de x com relação... derivada de x ponto no tempo. Tá? Dx ponto dt. Tá? Vou passar essa massa dividindo aqui e vai ficar assim. QB sobre m dy dt. Tá? Eu
posso cortar esse dt desse lado de cá com esse dt aqui, tá? Isso é a mesma coisa se eu estivesse integrando os dois lados da equação com relação ao tempo. Tá? Então, isso aqui vai me dar a seguinte relação: dx ponto é igual a QB sobre M, tá? Essa relação QB sobre M, eu vou chamar isso aqui de ômega, tá? Deixa eu só lembrar aqui se a gente chama isso aqui de ômega ou de ômega ao quadrado, para ficar igual tá na resposta. Só um minutinho aí, gente. Só passei olhando na apostila aqui. É aquela que é chamada de frequência de ciclotron. Cadê? Acho que é só de ômega, professor. Gente, deixa eu só conferir aqui, só para... Ômega. É isso mesmo. Ômega é QB sobre M. Então, isso aqui eu vou chamar de ômega, tá? Então, isso aqui, QB sobre M, eu vou chamar de ômega. Valeu, Gustavo. Então, aqui deixa esse ponto, vai ficar igual a ômega dy, tá? E posso integrar aqui os dois lados dessa equação. Tá? Então, aqui a condição inicial é que no tempo, a velocidade inicial, né, é v0, na direção x, né, então, que é v0, até uma velocidade x ponto qualquer, e aqui ela sai da origem, né, então y é igual a zero até um y qualquer. Então, dessa relação aqui... Professor, Oi. nesse caso aí, você chamou de V0, mas se eu chamar de X0, é a mesma coisa? X.0? É a mesma coisa, mesma coisa. Ah, tá. Tá? Pode chamar de x0 ponto. A integral de dx ponto é o próprio x ponto, né? Então vai ficar x ponto menos v0 é igual a ômega y. Tá? E aqui, então, a gente tem x ponto é igual passando esse v0 para cá, vai ser v0 mais ômega y. Tá? Agora eu vou usar esse aqui que eu achei, aqui o x ponto é igual a v0 ômega vezes y, tá? E colocar nessa equação 2. Então, colocando na equação 2, então a gente vai ficar aqui, my, dois pontos, é igual a Q vezes Z. Vamos dividir tudo aqui pela massa. Deixa eu dar uma separada nessas equações aqui. Tá. Então, vai ficar assim, QE sobre M, menos, aqui vai ficar QB sobre M, que é ômega, vezes x ponto. X ponto eu acabei de colocar aqui, x ponto é V0 mais ômega vezes y. Tá? Então, aqui vai ficar y dois pontos. Aqui, ó, vai ficar menos ômega V0, tá? E vai ter aqui menos ômega ao quadrado vezes y. E vou passar isso aqui para o lado de cá dessa equação. Tá? Então, vai ficar assim, mais ômega ao quadrado vezes y é igual a QE sobre m menos ômega V0. Tá?
Vou chamar isso aqui de uma constante. Deixa eu ver a resposta do problema aqui. Constante A, se não me engano. Bom, eu não tenho certeza se é a mesma constante que vai estar lá no problema, não, mas vamos chamar isso aqui de C. Tá? Vou chamar isso aqui de C. Beleza? Então tá, então aqui a gente ficou com uma equação diferencial que é y dois pontos mais ômega ao quadrado vezes y igual a C. Tá? A solução para essa equação aqui é uma solução que é do tipo y de t, tá? É igual à solução da equação homogênea, que seria y dois pontos mais ômega zero vezes y igual a zero. Então vai ser uma amplitude aqui, AY vezes cosseno de ômega t, tá, onde ômega é esse QB sobre N, mais uma fase φ, chamamos de φy, tá? Mais uma constante, vou chamar essa constante aqui de Czão. Tá? Bom, aí eu tenho que aplicar as condições iniciais, né? E para eu achar quem que são essas constantes AY, φy e essa constante Czão aqui. Tá? Bom, então vamos lá. Vamos aplicar as condições iniciais depois, vamos aproveitar assim, a gente tem a forma da função y, tá? Então a gente pode pegar isso aqui agora e jogar nessa equação aqui do x, vou chamar essa equação de 3 aqui, ó, do x ponto, tá? Aí a gente pode integrar essa equação e encontrar quem que é o x de t. Tá? Então vamos fazer isso primeiro. Professor, Oi. antes de você passar para frente, volta lá no outro. Isso. Esse y dois pontos aí, que eu não cheguei nele. Eu cheguei no y ponto só. Esse y dois pontos aqui, Isso. isso veio dessa equação 2 aqui, ó, da equação de movimento. A Sim, mas massa... ele não é dy ponto dividido por dt, igual você fez no de cima? Mas é a mesma coisa, só que aqui eu preferi não Ah, tá, resolver notação diferente. igual, eu preferi não resolver igual eu resolvi aqui em cima, porque essa equação aqui, ó, essa equação diferencial que a gente acabou de checar aqui, é y dois pontos mais ômega ao quadrado vezes y, igual a uma constante, tá? Se fosse igual a zero, isso aqui é exatamente o oscilador harmônico, né? A gente já sabe a solução, tá? Por isso que eu não quis escrever igual eu escrevi aqui em cima, porque senão eu não ia chegar em lugar nenhum. Entendi. Tá? Eu não ia saber qual que é a solução. Então, assim, eu deixei propositadamente, deixei como sendo y dois pontos mesmo, porque ele vai virar a equação do oscilador harmônico. Tá? Beleza? Não é exatamente o oscilador harmônico, porque é igual a uma constante em vez de ser igual a zero. Tá? Por isso que eu estou somando essa constante aqui. Tá, agora na direção x, para encontrar o x de t, então eu vou pegar essa solução do y, que a gente acabou de achar, e substituir na equação 3. Então é x ponto
igual a V0 mais ômega Y mais ômega Y e ômega Y é a Y cosseno de ômega YT mais uma constante C. Tá? Então, x ponto é dx dt. Então, aqui é dx dt é igual a V0. Peraí que eu... Aqui é mais, né? É V0 mais. Então, V0 mais ômega AY cosseno de ômega YT. Ah, faltou a fase aqui, tá? Mais ômega C. Tá? Então, agora eu posso passar esse dt multiplicando para cá, então a gente vai ficar dx é igual. Aqui eu vou juntar aqui, ó, V0 mais ômega C dt mais ômega AY cosseno de ômega YT mais φy dt. E a gente pode integrar os dois lados da equação. Tá? Então, aqui a posição inicial sai da origem, x igual a zero, né, até uma posição x de t qualquer. O tempo indo de 0 até t, 0 até t. Então, aqui vai ficar x de t é igual a V0 mais ômega C, vou chamar isso aqui de uma constante A, AT, tá? A integral de dt é t, né? Mais a integral de cosseno é seno, tá? Dividido por ômega y, que vai estar aqui. A gente, ômega y é igual a ômega, tá? Então, esse ômega vai cortar com o ômega que vai aparecer embaixo, e aqui vai ficar AY, né? AY seno de ômega t mais φy. Tá? Então, esse aqui é o x de t, isso aqui é o y de t. Tá? Para terminar o problema, a gente precisa de colocar nas condições iniciais. Então, a condição inicial Vou fazer o primeiro para y. Tá? Então, ele está na origem, no tempo t igual a zero, e ele tem velocidade zero, né? No tempo t igual a zero. Tá? A velocidade na direção y é zero, né? Ele fala que tem velocidade só na direção x. Então, colocando essas duas relações aqui, então a gente vai ter... vamos lá. Vamos ver aqui. Y de zero igual a zero. Então, a gente vai ter AY vezes cosseno de φy mais uma constante C é igual a zero. E a outra relação é a relação da velocidade, né? Só escrever a velocidade aqui, ó, y ponto de t. Se eu derivar isso aqui, né? No tempo, vai ficar assim, né? Vai ficar menos AY vezes ômega seno de ômega t mais φy. Tá?
Então, colocando aqui a y ponto de zero igual a zero, vai ser menos AY vezes ômega seno de φy é igual a zero. Tá? Então, ó, ômega não é zero, a y também não é zero, a amplitude do movimento não vai ser zero, então seno de φy tem que ser igual a zero. Então, quer dizer que φy é igual a zero. Tá? Seno de zero é igual a zero. Então, beleza. Então, achamos que φy é igual a zero. Então, colocando φy é igual a zero aqui, então aqui a gente tem que AY é igual a menos C. Beleza? Menos essa constante Czão. Beleza, gente? Ok. Aí agora a gente só tem que determinar quem que é esse Czão aqui. Tá? Então, se eu voltar, então, minha equação de y de t, minha equação de y de t ficou assim, menos Czão cosseno de ômega t mais Czão, né? Então, y de t é igual a Czão, que multiplica 1 menos Czão cosseno de ômega t. Eu não vou fazer aqui não, mas olha só, se você pegar y de t aqui e substituir nessa, cadê? E substituir nessa equação aqui, que está aqui, ó, calcular quem que é y, dois pontos, mais ômega ao quadrado vezes y, igual a essa constante c aqui, tá? Aí vocês vão determinar quem que é czão, tá? Então, o y de t está aqui, e agora falta a condição inicial na direção x, né? Então, em x a gente tem que x de 0 é igual a zero, ele passa pela origem, e a velocidade inicial x ponto de zero é igual a v0. Tá? X de t, aqui ó, x de t, cadê? X de t tá aqui, tá, é igual a t, mais a y é igual a menos c. Então, menos c, seno de ômega t, mais φy é igual a zero. Tá? Então, deixa eu já calcular aqui qual que é a derivada primeira, né? Para a velocidade aqui, no tempo. Então, aqui vai ficar igual a menos derivada de seno é cosseno, vai sair esse ômega aqui, então C ômega cosseno de ômega t. Então agora a gente usa as condições iniciais. Então, x de 0 é igual a zero. Então aqui vai ficar menos como é que é? Eu cheguei em alguma coisa estranha aqui. Bom, não cheguei em nada estranho não. Aí ficou menos c, aqui vai ficar cosseno de 0, que é zero. Isso aqui é igual a zero. Tá? Então, essa equação aqui não serve para nada. Tá? Porque ficou 0 igual a zero. Tá? Beleza. Aqui vai servir para alguma coisa essa de baixo aqui. Então, a velocidade inicial é x ponto de zero, vai ficar A menos C ômega cosseno de zero é igual à velocidade inicial V0. Tá? Então, cosseno de zero é igual a 1. Então, ou seja, eu consigo determinar essa constante A. Essa constante A aqui é igual a V0, passando isso aqui para o lado de cá, mais C ômega. Tá?
É isso. Beleza, gente? Então, tá aqui o y de t e o x de t, onde esse azinho está dando, é isso aqui. Deixa eu só grifar aqui as soluções aqui. X de t e y de t. Tá. Alguma dúvida, gente? Pessoal, se ninguém tiver mais dúvida, eu tenho só mais uma. Uma é referente à matéria. O capítulo 4 é só aqueles 3 vídeos lá mesmo ou tá faltando algum? Não, por enquanto é só os 3 vídeos mesmo. Ah, beleza. Tá? E a minha outra dúvida é na 4.1a, que eu achei um valor, não bateu com o que ele achou lá, Tá. É, centro de massa. tá. Alguém quer tirar alguma dúvida aqui dessa parte do capítulo 3 ou a gente pode ir para essas outras dúvidas? Por mim tá tranquilo. Pode passar. Tá. Tá. Por mim também. Então tá. Qual que é a sua dúvida em relação à matéria? Vamos primeiro da matéria, depois a gente faz o 4.1. Não, a da matéria você já tirou, ela só perguntando Ah, se tá. era Beleza. 3 vídeos mesmo. Tá, São os 3 vídeos, centro de massa, energia e momento angular, né? Momento linear. Então, deixa eu ver aqui o exercício 4.1. Então, o sistema é constituído de 3 partículas, cada uma de massa unitária, composições e velocidades instantâneas dadas por... Então, tá. Então, a gente tem... Vamos escrever aqui, ó. A gente tem a partícula 1, ela tem posição R1. R1 é IJ mais K. Então, X, Y, Z. R2 deixa eu ver, é X mais E. E R3 é Z. Velocidade V1 é menos X. V2 é 2Y. E V3 é X mais Y mais Z. E as massas é tudo igual. M1, 2 ou 3 é igual. Né? Então, a primeira letra aí é para achar a posição do centro de massa, né? R do centro de massa. Não é isso? Posição do centro de massa. Então, a posição do centro de massa então, é a somatória em I, né? Da massa da partícula I, vezes a posição da partícula I, dividido, tá? Deixa eu só colocar assim. Dividido pela soma das massas. Tá? Então tá. Então aqui, ó, a somatória das massas
MI aqui vai ser a massa M1 mais a massa M2 mais a massa M3, né? Cada uma tem a massa igual a 1, então isso aqui vai dar igual a 3, né? Então vai ser 1/3. Eu vou colocar direto a massa total. 3 vezes. Multiplica. Então vai ser a massa MI. Então fazendo esse somatório, né? MI, então é 1 vezes R1 mais 1 vezes R2 mais 1 vezes R3. Tá? Então agora vamos colocar R1, R2 e R3. Então vai ser R1 é X mais Y mais Z mais R2 é X mais Z e R3 é igual a Z. Tá? Então, R do centro de massa vai ser igual a 1/3 de... Então, aqui vai ficar X mais X é 2X. Y é só o Y mesmo, mais Y. E Z é Z mais Z mais Z, 3Z. Mais 3Z. Então, tá aqui a posição do centro de massa. É 1/3. 2 na direção X, 1 na direção Y e 3 na direção Z. Vamos ver se bateu aqui. É isso mesmo. Eu errei na soma dos vetores de posição. Tá. Nas outras letras, teve dúvida? Você quer que faça? Professor, se os meninos não tiverem dúvida, pode fazer sim. Vocês têm dúvida, gente? Eu queria só conferir a resposta da letra E. Tá. Letra E. Energia cinética. Então tá. Deixa eu fazer aqui a letra B. Vou fazer a letra B, aí eu vou na E. Tá? A gente até pode usar um pedaço da letra B, a resposta da letra B aqui. A velocidade do centro de massa. Tá? A velocidade do centro de massa é bem parecido com essa equação, mas em vez nessa soma aqui, em vez de ter o vetor posição, vai ter o vetor velocidade. Tá? Isso dá para ver da seguinte forma aqui, ó, a velocidade do centro de massa é o que? A derivada do centro de massa no tempo t. Né? E é d de dt de quê? O que é R do centro de massa? Se eu colocar isso aqui, R do centro de massa é o somatório de MI, RI, dividido pelo somatório de MI. Tá? A derivada aqui, ó, ela vai entrar para dentro desse parênteses aqui e a derivada vai ser aplicada apenas no vetor posição, porque a massa não depende do tempo. Tá? Então vai ficar assim, o somatório de MI, DRI, dt, dividido pelo somatório de MI. Tá? A derivada de R é a própria velocidade. Então, é o somatório de MI, VI, pelo somatório em I de MI. Tá? Só para mostrar que a velocidade do centro de massa pode ser achada através dessa equação aqui. Então, vamos lá. Então, V do centro de massa vai ser igual. Então, o somatório aqui do denominador, o somatório de MI, é 1/3. Né? É 1/3 vezes. Então, vai ser 1 vezes V1 mais 1 vezes V2 mais 1 vezes V3. Tá? Então, vou somar aqui. Ó.
vai ser V1 mais V2 mais V3, né? Então, V1 é menos X, V2 é 2Y, e V3 é X mais Y mais Z. Então, vai ficar igual a 1/3 que multiplica X menos X. Então, vai dar 0 na direção X. Aqui, 2Y mais Y vai dar 3Y. Vai dar 3Y mais Z. Tá? Isso aí é a velocidade do centro de massa. Ok. Letra E. Letra E é a energia cinética. Tá? Bom, só para completar, né, na letra C é o momento linear do sistema. Tá? O momento linear do sistema, você vai calcular o momento linear da partícula 1, então é a massa da M1 vezes a velocidade V1. Aí você vai calcular o momento linear da partícula 2, que vai ser M2 vezes V2, e o momento linear da partícula 3, que é V3 vezes M3 vezes V3. Tá? Aí o momento linear do sistema, tá? Não confundir isso aí com o momento linear do centro de massa, tá? O momento linear do sistema vai ser a soma do momento linear de cada partícula. Então, vai ser P1 mais P2 mais P3. E para o momento angular é a mesma coisa. Você vai calcular o momento angular da partícula 1, que vai ser L1, vai ser R1 vetorial P1, tá? L2 vai ser R2, produto vetorial com P2, e L3 vai ser V3, produto vetorial com P3. Depois soma. Momento angular total do sistema é L1 mais L2 mais L3. Tá? Isso é diferente do momento linear. Momento angular total é diferente do momento angular do centro de massa. Tá? Aí, energia cinética. Energia cinética T. Tá? Então, também é essa energia cinética total do sistema. Tá? Então, ela vai ser o somatório em I da energia cinética de cada partícula. Tá? Energia cinética T de cada partícula. Tá? Então, é um somatório em I de meio de MI módulo de VI ao quadrado. Esse aqui é o módulo da velocidade VI. Tá? Então, energia cinética total, então vai ser meio. Então, para a partícula 1, então vai ser M1, que é 1, vezes o módulo da velocidade ao quadrado. Então, o módulo da velocidade ao quadrado, então vai ser aqui menos 1 ao quadrado, né? Que é igual a 1. Mais energia cinética da partícula 2, então é meio vezes a massa da partícula 2 é 1, vezes a velocidade V2 ao quadrado. A velocidade V2 ao quadrado, esse 2 aqui ao quadrado, que é 4. Tá? Mais meio de M1, desculpa, meio de M3, né? Então, a partícula 3 tem massa igual a 1, vezes a velocidade V3 ao quadrado. Então, o módulo de V3, né, ao quadrado vai ser 1 ao quadrado mais 2, desculpa, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que dá 3. Então, energia cinética total, então aqui vai ficar 1 meio, mais aqui vai dar 4 meios, mais 3 meios, né? Aqui vai ficar 8 dividido por 2,
está igual a 4. Tá? Deixa eu ver se tem resposta. Não tem resposta, não. Deu igual a 4 o seu também? Quem falou que tinha? O meu deu igual a 4, mas a minha conta ficou bem mais extensa, assim. Você fez através meio da energia cinética. Fez a energia cinética do centro de massa mais energia cinética em relação ao centro de massa? Foi. Tá, dá bem mais conta. Eu usei a expressão que está na apostila, aí a conta ficou um pouco mais extensa, mas tinha dado 4 também. Tá. Tanto faz, tá? Você usar essa expressão aqui para a energia cinética do sistema, que é a soma da energia cinética de cada partícula, ou você pode usar aquela expressão que a gente chegou aí, que é meio da massa total, m, vezes a velocidade do centro de massa ao quadrado, mais somatório em I de meio de MI, VI barra ao quadrado, tá? Onde VI aqui barra, né, é a velocidade em relação ao centro de massa. Tá? Isso aqui vai ter, essa relação aqui vai ter uma aplicação bem importante no próximo capítulo de corpo rígido, né? Que a gente vai ver aqui, por exemplo, né, você tem uma roda rodando, né, girando assim, tipo um pneu de carro mesmo, né? Então, a energia cinética dessa roda, ela tem duas componentes, tá? Ela tem a energia cinética de translação, que vai ser esse primeiro termo aqui, vai ser a energia cinética com que a roda anda, tá? Translado, e tem a energia cinética de rotação, tá? Que é a roda rodando em torno de um eixo, tá certo? Então, aí por isso que nessa seção aqui a gente já divide, né, a energia cinética do sistema de partículas com essas duas componentes. Beleza? Então, assim, essas duas equações aqui, elas são equivalentes, tá? Pode usar qualquer uma das duas. Para esse exercício era mais fácil essa aqui, tá? Porque essa aqui você ainda tem que achar esse VI barra, né? Aí dá mais trabalho. Professor, Oi. você falou que o momento linear total não é o momento linear da do centro de massa. Isso. Eu acho que no vídeo, é porque eu anotei aqui que é igual. Eu anotei aqui que o P, né, é igual o M total vezes VCM. Deixa eu me corrigir, então. No caso, né, que aquelas forças, né, como é que fala? Você tem as forças externas e as forças internas, né? No caso das forças internas, que obedecem lá a lei de ação e reação, né? Elas acabam se anulando e ficando só a força externa, né? Então é isso mesmo, eu tô confundindo, tá? Então, olha só, o momento angular, desculpa, o momento linear total pode ser ou a soma, tá? Ou a massa total vezes a velocidade do centro de massa, tá? O que você não pode fazer é do momento angular, tá? Então, deixa eu me corrigir aqui. Então, para o momento angular, é diferente, tá? Para o momento angular, você tem momento angular total, tá? Você tem um momento angular do centro de massa, tá? Aí o momento angular total ele pode ser escrito também como momento angular do centro de massa mais momento angular em relação ao centro de massa. Você tem razão aí.
Mais alguma coisa, gente? Por mim não, professor. Professor, mas uma dúvida na matéria, então, da energia cinética. Você Aham. falou que o vetor VI é igual ao vetor VCM mais o vetor VI. Não, o VI... VI barra. Isso. Mas não seria a mesma coisa? Não. Achei que o barra era só para sinalizar que era vetor. Não. O barra é outro vetor. Tá? Então, aqui, ó, por exemplo, vou colocar aqui que eu tenho a origem, está aqui. Tá? Aí eu tenho uma partícula nesse ponto e eu tenho, por exemplo, minha partícula I está aqui, tá? E a posição do centro de massa seja nesse ponto aqui, tá? Por exemplo. Tá? Então, eu tenho um vetor RI, que liga a origem à partícula I. Tá? Tem um vetor R do centro de massa, que é esse aqui. Tá? E agora eu estou criando um novo vetor. Tá? É um vetor que sai do centro de massa e vai até a partícula I. Tá? Esse vetor aqui, eu estou chamando esse vetor aqui de RI barra. Tá? É a posição da partícula em relação ao centro de massa, tá? Essa posição RI é a posição da partícula em relação à origem. Beleza? Então, aqui por soma de vetor, ó, RI é igual à soma do vetor R, centro de massa, mais RI RI barra. Tá? Essa barra aqui é outro vetor, tá? É o vetor em relação ao centro de massa. Beleza? Então, a velocidade é a derivada de RI, né? Então, se eu derivar isso aqui, vai ficar VI igual a V do centro de massa mais VI barra. Beleza? Os dois aqui são vetores, tá? Esse aqui é vetor, isso é vetor, só que esse aqui tem... o vetor começa lá na origem, e esse aqui o vetor começa na posição do centro de massa. Tá bom? Pode ficar um pouco meio estranho por que a gente está fazendo isso aí, mas no próximo capítulo, na hora do corpo rígido, isso aí vai ficar claro, tá? Por que a gente vai fazer isso aí. Tá? Agora fica uma coisa meio arbitrária, mas é só para a gente chegar nas equações, igual eu falei da energia cinética, você tem energia cinética do centro de massa e você tem energia cinética em relação ao centro de massa, que aí depois isso vai virar energia cinética de translação e energia cinética de rotação. Tá? Alguma coisa? Por mim tá tranquilo. Tranquilo. Então tá. Então, vou parar de compartilhar aqui. Oi. Semana que vem vai ter aula de novo, professor? Tem que olhar aqui na... deixa eu olhar aqui no cronograma. Mas é mais ou menos de 15 em 15. Um pouco menos de 15 dias. Oi, gente.
Peraí. Deixa eu parar a gravação.